Oi, tudo bom? O meu nome é Bianca, para quem não me conhece. Eu sempre compartilho um devocional aqui nos domingos, né? Uma palavra do Senhor. E faz um domingo, né? Que eu não postei semana passada, eu tive uma situação, não deu tempo. Mas aqui estamos, né? Para honra e glória do Senhor. A passagem que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje está no livro de Mateus. No livro de Mateus, capítulo 13, versículos do 18 ao 23. Mateus 13, do 18 ao 23, é a parábola do semeador. Né? Jesus compara a palavra do reino, a palavra de Deus, como uma semente. Né? E dependendo do solo, ela dá ou não dá fruto. Então vamos ler a Bíblia? Vamos ler, eu vou ler para vocês. Diz assim: Escutai vós, pois a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra de Deus e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, eu acredito que muitos de vocês já tenham escutado essa passagem, né? Da passagem do semeador. E quando eu estava lendo essa passagem, orando assim, né? Meditando nessa passagem, me veio a palavra assim, expectativa. Por quê? Porque a expectativa faz com tudo na nossa vida, né? Tudo que nós fazemos na nossa vida, a gente tem essa tendência de gerar uma expectativa. E às vezes, ou muitas das vezes, a nossa expectativa não vai de acordo com a realidade da situação. E então vem a decepção. No caso da palavra de Deus, no caso de Deus como tal, nós temos que desenvolver essa relação com o Senhor, né? Muitos buscam a Deus pelo que Ele pode oferecer, né? O que eu posso obter de Deus? A palavra de Deus, eu tenho escutado que Deus faz milagres, que Deus é um Deus que é um Deus de riquezas, é um Deus que vai me fazer prosperar se eu faço assim, se eu participo ali, se eu faço cá. E quando as coisas não acontecem como nós esperávamos, como essa pessoa espera, ela se decepciona. Se decepciona e fala: Deus não me ama, Deus não me responde, Deus não existe, eu tô perdendo meu tempo, eu vou resolver as coisas da minha forma, né? E aí essa expectativa é o que às vezes, que eu entendo, né, que vem o maligno e arrebata o que foi semeado nesse coração, né? Porque quando nós conhecemos a Deus, começamos a conhecer, e isso eu até levaria para nossa vida pessoal, gente. Por quê? Porque como a gente às vezes estabelece nossas relações, como estamos estabelecendo nossas amizades, ou qualquer tipo de relação, nós estamos estabelecendo porque temos alguma coisa para oferecer, para ajudar, né? Ou só estamos estabelecendo com esse interesse ou com essa expectativa de que essa pessoa vai proporcionar algo de benefício para mim.
Então, por isso eu sorrio, eu sou legal, eu até que não gosto muito, mas sigo suportando porque eu tô buscando esse benefício. E dessa mesma forma, às vezes, a nossa relação com o Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus não pode ser burlado, né? Ele pesa nossos corações e ele pode ver o que está acontecendo dentro do nosso coração. Ele discerne as nossas intenções, o Espírito Santo, ele discerne tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Então, quando nós vamos começar uma relação com o Senhor, quando nós sentimos essa atração, porque a palavra de Deus também diz que é Deus que nos encontra, Ele nos amou primeiro, né? Então, por causa disso, nós sentimos esse desejo, né? Jesus disse, meu Pai me deu, e aquele que o meu Pai me deu, eu não vou perder nenhum deles. Então, essa parábola do sembrador, né, eu entendo que tem vários tipos de pessoas. Aqui fala da perseguição pela palavra, né, e se ofende e deixa. O que foi semeado nos pedregais, né, que é o que ouve a palavra, recebe com alegria, né, mas não tem raiz e é de pouca duração. E chega a angústia, a perseguição por causa da palavra, ela se ofende, né? Talvez alguma coisa na palavra que reprocha, né? Que fala, não, isso que você está fazendo não está bem, ou a vida que você está levando não está de acordo. Então essa pessoa se sente incomodada, se ofende e vai embora, né? Deixa, não vou mais na igreja, né? Porque a pessoa tá naquela batalha, né? Talvez lidando com uma situação e se sente pressionada, o que não deveria ser assim, tá? Porque o Senhor te aceita de qualquer forma. Se você tá batalhando com uma situação na carne ou emocional, que você vê que dá um confronto com essa palavra de Deus, a gente sabe que é difícil, né? Às vezes a gente já fez alguma coisa, tá nessa consequência e a gente quer buscar de Deus e se sente atacado pela palavra, porque nós estamos em uma situação ainda de pecado, porque é uma consequência. Mas não desista, segue fazendo o que você pode, colocando em ordem aquilo que pode e com o tempo as outras coisas vão cair em ordem e o mesmo Senhor vai mudando as circunstâncias e você vai crescendo nesse processo, assim que não se sinta ofendido. Eu sei que o Espírito Santo ele nos constrange, né? Quando nós estamos fazendo alguma coisa errada, nos constrange para que nós deixemos de fazer essas coisas. Mas isso é o Espírito Santo. Mas se você se sente acusado, isso não é de Deus. Isso às vezes são culpas que nós trazemos, vergonhas que nós trazemos dentro de nós por causa do nosso passado, mas não é, o Senhor não quer que você se afaste, Ele sim quer que você ajeite a sua vida e eu entendo que tem algumas coisas, né, que tem que tomar um tempo para se ajustar, dependendo da nossa situação, mas se temos esse nosso coração de perseguir e na palavra de Deus e tá ali, o Senhor tem um espaço pra gente, tem perdão, tem restauração para nossa vida. A outra é o que foi semeado entre espinhos, né? Que é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera, né? Então isso pode ser algumas, né? Às vezes quando a gente tá, a gente quer receber a palavra de Deus, né? Mas a gente outra confrontação, como que a gente está muito ocupado. É muito fácil cair nessa situação, é muito fácil entrar na rotina do dia a dia e sair e falar, tá bem, eu vou depois, eu vou amanhã na igreja, eu não vou não, eu vou fazer, depois eu faço. Por quê? Porque tem outras coisas, a gente tem que trabalhar, tem que se manter, Então, a gente tem que analisar isso, vamos buscar esse balanço, esse equilíbrio na nossa vida, né? E tá o que caiu em solo bom, né? E esse dá fruto. Dá fruto de 100, outro de 60 e outro de 30. Esse eu acho que são as pessoas que perseveram, né? E apesar dos problemas, apesar dos erros que cometem, seguem na palavra de Deus, seguem ali persistindo, buscando desse amor de Deus. Então, gente, assim, ó,
Para mim, o que essa palavra me diz é como nós estamos nos relacionando com o Senhor, ou como nós estamos nos relacionando com as pessoas na nossa vida, como está nosso coração. Nós estamos nos relacionando com uma expectativa muito alta. A expectativa geralmente causa decepção. Por quê? Porque a expectativa é nossa, né? A gente imagina, a gente cria, a gente espera, a gente deseja, mas a realidade muitas vezes é outra. Então, a gente fica naquela decepção. A gente tem que começar a ver a Deus como Deus realmente é. E Deus é bom, Deus é fiel, mas Ele é Deus. Ele é Deus e as coisas, os planos que eles têm para nós, a Jeremias 29:11 diz que são planos de paz, para dar o fim que nós esperamos, né? Mas isso não significa que nós não vamos ter problemas, isso não significa que nós não vamos ter situações, isso não significa que nós não vamos ter perdas. O que significa é que, apesar de tudo, nós temos que confiar no processo que Deus tem na vida da gente, tá? Que se você está passando por alguma situação difícil, não se afaste de Deus, aguenta firme, segue confiando em Deus, segue confiando nas pessoas que confiam em Deus também, porque essas pessoas vão te dar esperança, vão te dar força, vão estar com você nesse caminho. E pensa, né, no seguinte: como eu tô vendo Deus? Como eu vejo Deus? O que Deus é para mim? O que Deus é na minha vida? Eu amo a Deus, eu quero conhecer mais dele, eu quero obedecer ele, ou eu quero que ele faça as coisas que eu gostaria que ele fizesse para mim? Eu quero que ele realize aquele desejo, ainda que... Porque eu já conheci gente, tá? Eu já vi gente pedindo a Deus pra dar o que não era dela, pra ela. Não, Deus vai me dar. Orando por uma situação que, se acontecesse, era uma coisa que ia se encontra da palavra de Deus. Deus não vai encontrar a palavra dele. E Deus é fiel. Deus não é fiel a nós. Deus é fiel à sua palavra. Ele é fiel porque ele é fiel. Ele não é fiel porque nós fazemos alguma coisa, e ele é fiel porque nós somos corretos, justos, e não. Deus é fiel à sua palavra, e ele é fiel à sua essência. Ele não vai mudar, nem para bem, nem para mal, por causa da gente. Do que ele tiver que fazer, ele vai fazer. E a sua palavra diz que ele é fiel, que ele é leal. Então ele vai ser independentemente de nós. Mas a obediência é um fator decisivo. Por quê? Porque se nós vivemos na obediência, nós não vamos cair em determinadas situações que podem nos afastar do caminho que Deus tem pra gente. Mas na desobediência, podemos enfrentar consequências depois que vão ser bastante devastadoras, mas ainda assim o Senhor é fiel. E Ele nos resgata, como disse para Davi no Salmo 51. Um coração, como Davi disse para Deus, né? Um coração contrito e humilhado, o Senhor não despreza. Então, o Senhor pesa os nossos corações. Então, nós temos que ver como eu estou me relacionando com o Senhor. Que tipo de solo, né, está o meu coração agora mesmo? A palavra de Deus está dando fruto na minha vida? Se não está dando o fruto que eu gostaria, como eu estou vendo Deus? Quais são as minhas expectativas pelas quais eu estou buscando a Deus? Então eu deixo essa reflexão para vocês. Quais são os motivos pelos quais eu estou buscando seguir a Deus? É porque eu quero conhecer dele? É porque eu quero aprender dele? É porque eu quero obedecer ele? É porque eu já conheci e eu entendo que o que ele tem para mim é melhor e mais, como se diz, a mais agradável, mais perfeito, melhor do que o que eu possa querer para mim? Porque isso é o que diz a Bíblia, né? Que os planos do Senhor são bons, agradáveis e perfeitos da sua vontade para a nossa vida. Então essa é a pergunta que eu deixo para vocês refletirem. Qual é a sua intenção? Qual é a sua expectativa com relação a Deus? Qual é a sua expectativa com relação a Deus versus, né,
realidade de Deus. E se você consegue fazer essa reflexão e ver onde você está com relação a onde Deus está, eu acho que você vai poder se encontrar e voltar. E já a sua expectativa vai ser mais realista e você vai ter um coração mais aberto e receptivo para receber aquilo que o Senhor tem para você. E os planos dele são bons. Ele tem bênção, ele tem graça e ainda em meio do caos, ainda em meio da pior situação, ele está ali, à distância de uma oração. Tá bom? Assim que eu peço a Deus, em nome de Jesus, que faça cabida no coração de vocês através do Espírito Santo com essa palavra, que vocês possam compreender, né, a magnitude do nosso Deus e possam seguir buscando como tesouro escondido mais da palavra dele para entender quão grande, quão profundo, né, é o amor de Deus por nós. É maior do que a gente pode compreender e imaginar na nossa finita capacidade. Eu deixo para vocês um beijo. Espero que vocês tenham uma boa semana e a gente se vê, se Deus quiser, no domingo que vem. Boa noite. Que Deus abençoe vocês. Muita paz, muita força. E eu vou seguir orando por todas vocês também, ok? Um beijo.